Pessoal, boa noite. A gente já encerrou então a nossa sala, a nossa aula na sala do WhatsApp. Hoje eu tive presentes na sala apenas 7 pessoas. A atividade na sala de aula hoje consistiu em explicar o passo a passo da atividade que vocês estão fazendo e que vai ser entregue dia 9 de julho, tá? Então dá tempo de vocês finalizarem. E para que ninguém saia prejudicado, o que eu fiz? Eu fiz um roteiro e um modelo do que deve conter a atividade que eu quero que vocês façam, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou postar o documento com as orientações. Então, ele ficou bem claro de ser compreendido. Então, o texto ele tem que ser feito em 4 etapas. A primeira etapa, vocês vão falar do documentário. A segunda etapa, vocês vão falar da reportagem. A terceira etapa, vocês vão relacionar o que há em comum entre os 2 primeiros que vocês já apresentaram. E a quarta etapa, vocês vão fazer a conclusão. Nessa conclusão, vocês têm que explanar, têm que expor o ponto de vista de vocês, o que vocês compreenderam e o que vocês pensam sobre a temática apresentada nos 2 documentos que eu passei para vocês compreenderem e lerem. Ok? Então, são essas 4 etapas. Eu escrevi um texto como modelo para vocês entenderem essas partes dentro da prática, tá certo? Então, no documento, vocês vão ver que tá colorido. Então, a parte 1 tá com uma cor e no texto tá de outra cor. A parte 2 tá de outra cor no texto, com a mesma cor correspondente à parte 2, e assim até a parte 4. O texto vocês vão fazer ele na totalidade, vocês não vão dividir ele por partes, vocês vão fazer ele em 4 parágrafos. Então, o texto tem que ter 4 parágrafos. Cada parágrafo vai abordar o tópico correspondente que está na orientação. Então, vocês têm que ler, compreender e fazer o melhor possível, tá? Dentro das orientações que estão sendo passadas para vocês. Vocês vão digitar e me enviar por e-mail. Professora, mas eu não consigo fazer por e-mail. Me chama, vocês têm um e-mail. Se vocês não tiverem um e-mail, a gente cria um e-mail para vocês enviarem para mim por e-mail. Por quê? Foto do caderno, gente, eu não consigo visualizar, eu não consigo ler e eu não consigo corrigir. Então, eu quero, no mínimo, devolver para vocês com as correções devidas. Eu não quero simplesmente anotar fez atividade, porque tem gente que está fazendo atividade de qualquer jeito, sem nenhuma preocupação. E o objetivo não é esse. O objetivo é que a gente aprenda a fazer melhor aquilo que a gente já faz bem e aprenda a fazer melhor aquilo que a gente não faz bem. Então, a gente também vai ter esse período de aulas online, conforme a gente já conversou, ele vai se estender no mínimo até setembro. Então, a gente precisa aprender a trabalhar dentro dessas novas ferramentas. Mesmo depois que a gente voltar às aulas, não vai voltar todo mundo de uma vez. Então, vai ter uma galera que vai ficar online, vai ter uma galera que vai para a escola. Então, a gente não sabe exatamente como vai ficar. Então, para que ninguém se prejudique, eu estou insistindo para que a gente se aproprie dessas novas tecnologias, tá certo? Ah, professora, eu não sei, eu não vou fazer de jeito nenhum. Vai fazer. E aí você vai me chamar no privado e a gente vai ver qual é a melhor forma de você me entregar isso de uma maneira que isso fique registrado e documentado. Além disso, gente, tem um outro problema. Se o meu celular der pau, eu vou perder tudo que vocês fizeram. Então, no e-mail, isso fica guardado, isso fica registrado e só vou perder se eu apagar. O meu celular pode dar problema, meu computador pode dar problema, mas o que vocês me mandarem vai estar lá gravado e registrado, para a gente comprovar que vocês fizeram, né? Para comprovar que vocês participaram. Ah, deu pane na professora Renata, a professora Renata surtou.
E aí, como é que fica? Vocês têm que ter o registro daquilo que vocês fizeram. E o e-mail é a melhor forma, porque se o celular de vocês der problema, vocês vão ter também guardado as atividades que vocês enviaram para os professores. O que eu não quero é foto. Por quê? Porque a foto fica difícil para a visualização. Na foto, eu não consigo apontar para vocês o que está e o que não está de acordo. Outra coisa positiva em relação à digitação é que quando a gente digita, o próprio sistema, o próprio computador, ele sinaliza para a gente algumas coisas que a gente está escrevendo errado. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque a gente vai aprendendo a fazer as nossas próprias correções em relação àquilo que a gente não sabe escrever, porque tem palavras que a gente se confunde, isso é perfeitamente natural. Então a gente vai se corrigindo e no se corrigir a gente vai aprendendo. Olha quanta coisa legal que a tecnologia tem aí para mostrar para gente. O que a gente precisa é entender que nós estamos em processo de aprendizagem. Eu também estou. Hoje mesmo na aula eu fiz um teste com a galera. Deu certo, mas podia ter dado errado. Por quê? Porque eu não sou especialista. Eu estou aprendendo assim como vocês estão aprendendo. Mas a gente precisa se permitir aprender. A gente precisa se permitir abrir novos horizontes, abrir novas possibilidades. Eu não sei se vocês assistiram ao último vídeo que eu postei na aula passada, que é um vídeo sobre uma parábola que se chama Águia ou Galinha. Se vocês não assistiram, eu sugiro que vocês assistam. O que acontece? Muitos de nós acreditamos que nós não sabemos. E porque nós não sabemos, muitas vezes nós não acreditamos que nós somos capazes de aprender. Muitas vezes na nossa vida, muitas pessoas disseram para a gente coisas que nos marcaram. Seja na nossa infância, na nossa adolescência e até hoje na nossa vida adulta. Nem sempre as pessoas acreditam em nós. E aí as pessoas colocam para a gente palavras que ficam marcadas dentro da gente, né? Palavras que fazem muitas vezes com que a gente acredite que nós somos inferiores, que nós não somos capazes. E a parábola, ela traz exatamente uma metáfora em relação a essa questão. A metáfora é águia ou galinha, né? Então a história ela traz dentro dessa perspectiva uma situação em que um criador de aves naturalista ele vai até um lugar e ele vê uma galinha aliás, uma águia sendo criada como galinha. E ele fica indignado com aquilo, porque ele sabe da potencialidade da águia, ele sabe o quanto a águia é grandiosa, né? O quanto ela voa a horizontes afora em busca de novas possibilidades. E aí ele faz uma proposta para o criador, que tinha a galinha e a águia juntas, né? E ele diz: eu vou fazer essa águia voar. O criador desacredita disso, fala de forma nenhuma. Imagina, ela já é galinha, agora ela acredita que ela é galinha, ela nunca vai voar. Aí ele fala, não, ela vai voar. E aí ele leva ela para o topo de um monte, e no topo desse monte ele diz, águia, se você é uma águia, voe como uma águia. E a águia se entusiasma, mas se retrai. Ela não tem coragem de voar, porque o medo e a falsa crença de que ela é incapaz não deixa que ela se desafie. E aí o Criador diz para o naturalista, eu não falei para você? Eu te disse que ela acredita que ela é uma galinha. Ela nunca vai voar como uma águia. E aí o naturalista fala, não, eu tenho certeza que em algum momento ela voará como uma águia, eu não vou desistir dela. E aí ele vai, nos outros dias, tenta uma, tenta duas, tenta três, até que em um determinado momento ele sobe ao topo da montanha e ele diz, águia, você é uma águia, você
é uma das grandes aves da natureza, com um grande potencial. Então, como águia, voe, busque seus horizontes. E a águia abre as suas asas, levanta o peito e segue voando, mostrando para a gente que às vezes o que nos impede de voar são as nossas próprias crenças. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu postei para vocês conhecerem essa metáfora, águia ou galinha? Justamente para que vocês pensem o que vocês acreditam em vocês. Quais são as crenças de vocês em relação a vocês? Vocês estão se permitindo subir pelo menos ao topo da montanha para avistar novos horizontes? Esse é um momento de grandes desafios na nossa vida. A gente está sendo desafiado por uma doença que não tem controle e que todos nós podemos pegar. E é por isso que nós estamos nessa situação em que nós estamos, online, com o distanciamento social. Essa situação do distanciamento social e das aulas online tem exigido de nós novas posturas. Novas posturas no intuito de aprender, novas posturas no intuito de se desenvolver. E a gente precisa ampliar os nossos horizontes. Não adianta a gente ficar se escondendo por trás daquilo que a gente não sabe. O primeiro passo a gente já deu. A gente já sabe que não sabe. Agora vem o próximo passo. Aprender aquilo que nós já sabemos que não sabemos. Então, o meu convite aqui para vocês, e reitero a importância de que vocês participem das aulas. Eu não vou prejudicar ninguém e eu não quero que ninguém seja prejudicado, tá? Eu vou estar gravando os vídeos explicativos da mesma maneira que eu estou fazendo agora, né? Onde as orientações estão sendo colocadas. Com os colegas que participaram da sala e que haviam me mandado uma prévia do que eles escreveram, eu fiz os apontamentos necessários para que eles pudessem fazer os ajustes no intuito de deixar a atividade mais próxima daquilo que foi solicitado nas orientações. E esse é o papel da aula online, é permitir que a gente tenha um bate-papo mais próximo, mais orientador, né, em relação ao nosso aprendizado, tá bom? Então, assim, fiquem aí com essa reflexão dessa metáfora, águia ou galinha. O que eu acredito em relação a mim? Eu estou me permitindo subir ao topo da montanha e avistar novos horizontes? O que eu efetivamente tenho feito para que eu possa terminar esse período do primeiro termo melhor do que eu entrei? Muitas coisas dependem de mim como professora, mas muitas coisas dependem de vocês como alunos. Eu, como professora, sozinha, não existo. Eu dependo de vocês para que o meu trabalho faça sentido. A interação professor-aluno, ela deve existir. E eu estou buscando todas as formas para que ela aconteça. Eu não quero que nenhum de vocês desistam. Estou aqui pronta para auxiliar cada um dentro das suas dificuldades. Mas vocês precisam caminhar comigo. Eu não posso parar. Eu tenho que seguir adiante. Mas eu posso voltar e buscar quem precisar de mim e quiser a minha ajuda. Estou aqui para auxiliar vocês, mas eu preciso que vocês façam a parte de vocês.
Muitos estão fazendo, estão se desdobrando, muitos estão desistindo, encolhendo as asas e não se permitindo voar. Um grande abraço a todos, boa noite, mãos à obra para escrever a atividade, ok? E até amanhã. Abraços.